Lembre-se, estamos resolvendo um problema. E um problema é aquilo que a gente tem que focar para conseguir entender que solução eu posso dar para esse problema. Então vamos ver. Aqui eu vou falar sobre como que a gente pode pensar em resolver um problema. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada, dentro da lógica de programação, uma coisa chamada processo narrativo. Vamos supor que eu pego um adulto e falo, olha, tira o saco de lixo ou coloca o lixo lá fora. Essa é a única informação que eu vou passar para um adulto. Essa pessoa adulta, como já vivenciou algumas coisas na vida, sabe que para fazer esse tipo de ação tem que ir até o lixo, abrir a tampa, tirar a sacola de lixo, amarrar, ir até lá fora e deixar lá fora no cesto de lixo, certo? Só que se eu falo isso para uma criança que até hoje não teve uma vivência como essa, será que a criança vai aprender a fazer? Então, esse íconezinho aqui é que eu tenho um slide, então eu queria mostrar para vocês o slide com relação a isso. Primeiro sobre o processo narrativo. E eu vou trazer aqui exemplos do processo narrativo que não tem nada a ver com programação, para que você consiga realmente entender sobre do que eu estou falando quando eu falo de processo narrativo. Você já deve ter visto aí, pelo menos, uma receita, certo? Então o que tem a receita? A receita tem ingredientes e a receita tem uma descrição do modo de preparo. Me fala aí nos comentários ou coloca nos comentários do YouTube se você já viu uma receita de bolo, por exemplo, onde o modo de preparo está bem mal explicado. Bem mal explicado. Isso é um processo narrativo falho, certo? Porque se você não sabe explicar direito como usar esses ingredientes, ninguém vai conseguir fazer o bolo. Ou seja, o objetivo, o problema que você tem ali, e voltando no ponto que eu falei agorinha, a gente está resolvendo um problema. E se meu problema é fazer o bolo para o final de semana, a festa de aniversário do meu filho e da minha filha, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer um bolo, aqui eu tenho os ingredientes, beleza, comprei os ingredientes, como eu junto esses ingredientes agora para que esse bolo saia magnífico no final? Então, o processo narrativo de uma receita, ele tem que ser bom bastante para várias pessoas conseguirem interpretar esse processo narrativo e executar aquele bolo, né? Fazer realmente aquele bolo. Então agora, a partir de agora, eu quero que você pense que toda receita que você fizer é um mini programa, beleza? É mais ou menos assim que funciona a lógica, tá? De programação. Lembre-se, estamos falando sobre lógica de programação, é uma coisa agnóstica à linguagem de programação. O que significa isso? Significa que eu estou falando sobre fazer um programa sem necessariamente usar uma linguagem de programação específica. Então, como a gente faz isso? Pelo processo narrativo, ok? Inclusive, em aulas de lógica de programação, geralmente o professor fala para você pensar, professor ou professora, fala para você pensar, descreva em passos como você troca uma lâmpada na sala, por exemplo. E aí você tem que descrever em passos como trocar a lâmpada na sala. Esse é o exemplo mais utilizado. Eu gosto de usar o de bolo porque eu gosto de bolo, certo? E eu coloquei um outro exemplo aqui que também não tem a ver com uma receita, que é um processo narrativo de como você fazer um origami. Então a gente está cheio desses processos narrativos durante a nossa vida. Por isso que hoje eu quero começar a desmistificar esse negócio de que a programação é uma coisa super complexa, super difícil. Não, a programação obviamente tem suas complexidades, porque dependendo do problema que você precisa resolver, você precisa empregar alguns tipos de estratégias dentro da programação para poder resolver o problema. Mas pensa comigo, quanto mais difícil o problema, mais a sua estrutura precisa ser aplicada de uma forma lógica para que você consiga resolver esse problema. Então não adianta nada, voltando no exemplo da receita de bolo, não adianta nada você pegar uma receita de bolo onde tem todos os ingredientes super fáceis, mas o modo de preparo está explicando de uma maneira falha. Então processo narrativo falho. Ok? Eu tenho certeza que você já pensou aí também em outros exemplos onde você viu o processo narrativo, né? Prova, por exemplo, prova na faculdade, ou prova
na escola, processo narrativo para você responder alguma coisa. Tem mais uma aqui de processo narrativo, e esse é o exemplo que eu dei agora há pouco, de você dar uma instrução para um adulto e instrução para uma criança. Então você chega no adulto e fala para o adulto, olha, vai lá e arruma seu quarto, você precisa arrumar seu quarto. Beleza, o adulto ele já tem uma vivência, ele já tem uma experiência, ele já fez isso antes talvez, e já sabe qual que é a qualidade que precisa ser empregada na hora de fazer a arrumação do quarto. E a criança? Você precisa explicar com mais detalhes, certo? Então imagina o seguinte, imagina que o computador, aliás, o computador não, imagina que o adulto é um cara de 30 anos de idade que você não precisa nem falar para arrumar o quarto, não deveria ter que falar para arrumar o quarto, mas quando você dá um direcionamento do tipo arruma o quarto, essa pessoa já sabe exatamente tudo aquilo que tem que fazer. Quando você chega numa criança, e aí a gente vai para o segundo nível de consciência, falando sobre uma criança que não tem ainda, ou não teve essa vivência ainda de como arrumar o quarto. E você fala para arrumar o quarto só sem mais nenhum direcionamento, essa criança vai arrumar o quarto do jeito que ela pensa que o quarto deve ser arrumado. Não é verdade? E acontece muito isso também em direcionamentos fora da programação, certo? Gerenciamento de expectativas em carreira e tudo mais. E é por isso que eu falo para todo mundo, quando você aprende lógica de programação, você aplica ela não somente na programação, mas eu quero focar aqui em programadores novos, certo? Vamos falar sobre lógica de programação, mas é uma estrutura que você vai carregar com você o resto da vida, beleza? E quando a gente fala de computador, eu falei do adulto, eu falei da criança e o computador. O computador não sabe nada. O computador, agora a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre AI, né? Artificial Intelligence, ou inteligência artificial. A gente está falando bastante sobre isso, inclusive, ultimamente. E a inteligência artificial nada mais é do que o computador aprendendo de acordo com o que vai executando algumas funções, algumas tarefas. Mas existe uma programação para isso também, ok? Então, não é simplesmente você falar que o computador está aprendendo e agora é um Android que sabe fazer tudo. Não é assim que funciona, ok? Então, quando você dá uma descrição para um adulto, essa pessoa já provavelmente precisa de menos descrições, menos narrativa para executar aquilo. Uma criança precisa de mais, porque tem um pouco menos de experiência. Já o computador precisa de coisas precisas, claras, porque senão ele vai executar de uma maneira errada. Mas não é culpa do computador, é sempre culpa do programador, beleza? Ou da programadora.